Tem um homem na sala, ele tem um violão, sabe alguns acordes. E ele é um tipo melancólico. Ele pega o violão e meio que se perde em pensamentos por vários minutos. Então ele para e depois faz de novo, e faz isso, em mais de 20 álbuns mais ou menos. É isso aí. Em 1978, os pássaros cantavam e o sol brilhava, e um álbum novinho em folha estava prestes a ser lançado para um público bem específico por uma banda sombria chamada Os Units. Nós não sabíamos nenhuma informação sobre esse grupo, quem produziu o álbum, quem tocou os instrumentos e quem cantou os vocais. Eram todas perguntas que talvez nem devessem ter sido feitas, porque com certeza não iríamos receber nenhuma resposta. Outra banda chamada The Units, de São Francisco, já havia registrado o nome, impedindo seu uso neste álbum. E assim nos foi dado um novo nome. Jandek não era uma banda, mas um projeto musical. Criado por um homem, Sterling Smith, de 1978 até hoje, Sterling seria o criador de algumas das músicas lo-fi, folk e blues mais sombrias e interessantes que você pode imaginar. Muito pouco se sabe sobre Sterling Smith ou Jandek, e ele se tornou uma espécie de lenda urbana que também era uma pessoa muito real, fazendo música muito real e crua. Então, com as poucas informações que conseguimos reunir, o catálogo enorme que ele lançou e os fragmentos que ele nos deu ao longo do tempo, vamos tentar criar uma linha do tempo um pouco coesa da vida e carreira desse homem, e dissecar o legado de uma das figuras mais interessantes e misteriosas da música. Esta é a história de Jandek. Sterling Smith provavelmente nasceu em 26 de outubro de 1945, e há rumores de que ele nasceu em Providence, Rhode Island. Esses rumores existem porque ele cita Rhode Island em várias músicas, mas várias capas de seus álbuns mostram diversos lugares, com títulos como Domingo em Glasgow, Sexta-feira em Dublin, Terça-feira em Londres e Sábado em Helsinki. São 4 cidades diferentes e 4 países diferentes, e cada um desses álbuns tem capas que apresentam fotos desses respectivos lugares, e podemos supor que provavelmente foram tiradas por ele. Ou seja, Sterling é muito provavelmente um homem bem viajado que tira inspiração de muitos lugares diferentes, e isso acaba tornando seu local de origem cada vez mais arbitrário. Sabemos um pouco sobre seu passado e principalmente sobre seus projetos criativos anteriores, independentemente de sua origem. Em uma de suas poucas entrevistas, Sterling contou que tentou ser autor publicado, mas queimou 7 livros após ser rejeitado por várias editoras em Nova York. Se ele tivesse sido publicado, talvez não teríamos o estranho mundo de Jandek. De certo modo, isso é uma bênção peculiar. Em 1978, ele lançou seu primeiro álbum que conhecemos, intitulado Ready for the House. O álbum apresentava uma arte simples, mas um tanto sombria. E também nos foi apresentado o nome de uma empresa de distribuição conhecida como Corwood Industries. Havia muitos elementos estranhos nesse álbum que são difíceis de explicar, porque basicamente não há música coesa nesse álbum. Praticamente nenhuma estrutura de acordes, letras quase sem sentido e, basicamente, nenhuma direção. Sempre parece que ele está a um passo de fazer algum sentido, mas nunca chegamos lá de verdade. A primeira música, Nu na Tarde, é um testemunho do processo bizarro de Jandek, já que um riff de guitarra mal construído nos leva por uma divagação de 4 minutos, onde Sterling basicamente canta de forma sombria uma série de frases. Esses dias são no final da noite. Continue repetindo, é preciso apanhar para crescer nu na tarde.
Isso pode ser música, poema ou apenas bobagem. Depende totalmente de você, o ouvinte. Você pode dissecar as letras dele da maneira que quiser, e a sua interpretação da música dele provavelmente vai ser completamente diferente da interpretação de qualquer outra pessoa. O crítico musical Brian Coley deu uma entrevista para o documentário de 2003 chamado Jandek on Corwood, onde ele analisa o propósito de Jandek como músico. É o tipo de música que você pode tocar para muitos. Muitos diriam que é aleatório, que qualquer um faria, argumento presente desde que as pessoas se afastaram da arte representacional. Quando não se pode discutir a qualidade técnica, é preciso começar a argumentar. Isso tem uma presença teórica e uma base intelectual que não tem nada a ver com uma técnica mensurável. Há uma arte acontecendo aqui que não é representacional, não é para ser bonita e não precisa estar alinhada a nenhum tipo de padrão. No sentido comercial, Isso é só uma interpretação do trabalho de Jandek, e o documentário traz um olhar interessante sobre quem ele é como artista. Diversos críticos e jornalistas discutem suas opiniões sobre o trabalho de Sterling Smith. As opiniões variam, mas eles mantêm a mente aberta ao analisar a discografia de Jandek. Mas tudo isso são só opiniões, e você pode concordar ou discordar. Isso, porém, não trará resposta conclusiva. Agora vamos analisar a Corwood Industries já citada. Era uma distribuidora, gravadora ou só algo criado na hora? Ao longo da carreira, Jandek sempre citou a Corwood Industries como a responsável pelos lançamentos de seus álbuns. De 1981 a 1983, Jandek lançou 5 projetos pelo selo Corwood e os ouvintes começaram a perceber uma tendência. Cada álbum tinha uma caixa postal para contato com o selo, usada por muitas pessoas ao longo dos anos. No site oficial da Corwood, recentemente atualizado, essa caixa postal ainda consta na seção de contato. Por quase 50 anos, as pessoas puderam contatar Sterling diretamente, fazer perguntas e aprendemos muito com essas interações. Primeiro, é importante notar que Sterling Smith é basicamente a Corwood Industries, e essa caixa postal funciona como sua sede. Ele também não tinha medo de manter comunicação aberta com qualquer pessoa que o procurasse. Uma dessas pessoas foi Erwin Shussid, que é um historiador da música que cobre muita música outsider, incluindo Jandek. Em 2000, ele escreveu o artigo Jandek, o Grande Desconectado, detalhando suas experiências com a música de Jandek e com o próprio artista. Curiosamente, como muitos críticos de música, Shussid não tinha necessariamente as coisas mais agradáveis a dizer sobre a música de Jandek. Ele disse: "Imagine um microfone subterrâneo ligado a uma melodia de um mês atrás, gravando sons de larvas mordendo um cadáver em decomposição e os uivos de uma alma desesperada para fugir da decomposição dolorosa e do tédio eterno." Isso é Bert Bacharach, comparado ao Jandek agora, essa é uma descrição vívida, para dizer o mínimo, e baseada nesse trecho de escrita. Pode parecer que Jandek não queria contato com Irwin, mas não era assim. Em 1980, após receber um disco do Jandek de um amigo, Irwin escreveu para a Corwood Industries, buscando respostas sobre o que ouvira. Na carta, ele chamou a música de grotesca, mas disse que poderia ser um dos melhores álbuns já feitos e a elogiou de forma positiva. Após deixar seu telefone na carta, ele recebeu uma ligação estranha do homem que divagou sobre vários assuntos. Isso não foi um caso isolado. Durante 20 anos, eles trocaram conversas interessantes. Jandek enviava discos, os dois ocasionalmente trocavam cartas e telefonemas, e parecia que havia uma correspondência genuína entre eles. Digo tudo isso para atestar o caráter de Sterling Smith. Erwin Shussid chamou o primeiro disco de Jandek de possivelmente o pior álbum que já ouviu. Esse foi o início de uma correspondência de 20 anos, na qual Sterling enviava álbuns para Irwin ouvir. Sterling. Smith não ligava para sua opinião sobre sua música, só gostava que você a ouvisse. Muitos jornalistas musicais relataram experiências parecidas com Jandek ao longo dos anos, e ler esses artigos, ouvir esses relatos e assistir a essas entrevistas sobre as experiências que as pessoas tiveram com Jandek é como uma lufada de ar fresco.
Esse homem não ligava para a opinião alheia sobre sua música ou arte, apenas criava, lançava e seguia em frente. Jandek sempre foi descrito como uma pessoa muito reclusa, que raramente saía de casa e permanecia em sua moradia com seus pensamentos e sua música. Essa percepção parece ser um pouco distorcida, porque sua música apresenta títulos de todo o mundo e esses respectivos álbuns têm capas desses lugares. Este é um álbum intitulado Eu Te Joguei Fora, de 2002, que usa uma imagem de uma rua na Irlanda do Norte como capa do álbum. Uma busca reversa no Google por essa imagem não mostra artistas ou fotógrafos reivindicando a foto. Isso me fez, e a muitos outros, acreditar que a foto foi tirada por Sterling Smith. O mesmo se aplica aos álbuns Glasgow Sunday, 2004, e Brooklyn Wednesday, 2007. Isso indica que Sterling provavelmente viajou muito, pelo menos em sua vida mais tardia. Em raras entrevistas, comentava sobre outros artistas e amigos. E obviamente sabemos que ele não tinha medo de falar com críticos ou fãs. E além disso, há várias músicas de Jandek que apresentam outros artistas, como a faixa Nancy Canta. Isso também reforça ainda mais a ideia de que o nome Jandek representa um projeto musical, em vez de apenas um homem. Então, tudo isso nos leva a acreditar nisso. A ideia de que Sterling vivia isolado em casa, criando músicas estranhas, é mais uma romantização do que a realidade. Digo isso porque nos leva a um momento interessante na carreira de Sterling. O álbum que mencionei, Glasgow Sunday, é uma gravação ao vivo de uma apresentação dele no Install Festival em Glasgow. Essa foi a primeira apresentação ao vivo conhecida de Jandek, e aconteceu 2 décadas e meia após o lançamento do seu primeiro álbum. Foi um ponto de virada na carreira dele, e depois desse show, Jandek continuaria a se apresentar ao vivo. De vez em quando, ocasionalmente, ele falava diretamente com entrevistadores. Em 2016, foi lançado outro documentário, Eu Te Conheço Bem. Esse documentário foi diferente do filme de 2003 que mencionamos porque, na verdade, contou com a presença do próprio homem. O documentário gira principalmente em torno de um show que ele fez. Após todo esse tempo, é interessante ver Sterling andando, conversando e se preparando para a apresentação. Também é interessante ver quantas pessoas vêm ao show, mostrando como a internet, rádio pública e boca a boca influenciam. Jandek, à sua maneira, conseguiu se manter relevante para seu público ao longo dos anos. Um feito impressionante dado o estilo musical de nicho e a pouca divulgação de seus projetos. Jandek ainda é comentado hoje e inspirou muitos artistas e bandas como Sônico, Juventude, Olhos Brilhantes, Kurt Cobain, Pearl Jam e outros. De certa forma, ele deixou uma marca bastante significativa no mundo da música, e muitas vezes não recebe o devido crédito por isso, embora eu duvide que ele realmente se importe. Jandek elimina todos os elementos convencionais da sua música, e ele simplesmente cria, sem nenhuma noção pré-concebida de como a música deve soar. Isso nos leva a Jandek, que pelo público quase cult que atraiu e pelas conexões musicais que poderia ter feito, dado seu impacto, só pode ser descrito assim. É um milagre ele nunca ter caído nas armadilhas da indústria musical. Isso fazia com que recebêssemos música crua e sem filtros, que não precisava ser polida ou coesa para ser atraente. Não importa para onde Sterling vá, seu trabalho com Jandek exemplifica alguém que simplesmente faz música. Marketing, produção, colaborações e outros aspectos comuns na música moderna não são excluídos, mas ficam em segundo plano, o que provavelmente é o melhor. A música dele não é para todos, pois não é feita para alguém específico, apenas existe e é lançada discretamente. E cabe totalmente a você decidir se quer ou não ouvir. Independentemente de como você percebe o trabalho dele, Jandek sempre será Jandek.